Conversa com meu povo. O céu e a terra. Deus quer que todos tenham a vida em abundância. Não pode agradar-nos ver pessoas na marginalidade, irmãos e irmãs que passam fome, assim como outras mazelas de nosso tempo. Temos a certeza de que nosso ponto de chegada é uma eternidade feliz. Depois de vivermos do lado de cá, para chegarmos ao lado de lá. O apóstolo São Paulo impressiona com uma de suas lapidares afirmações. Para mim, de fato, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ora, se continuando na vida corporal eu posso produzir um trabalho fecundo, então já não sei o que escolher. Estou num grande dilema. Por um lado, desejo ardentemente partir para estar com Cristo, o que para mim é muito melhor. Por outro lado, parece mais necessário para o vosso bem que eu continue a viver neste mundo. Certo disto, sei que vou permanecer e continuar convosco, para o vosso progresso e alegria da fé. Ele encontrou o sentido profundo de sua existência nesta terra, do lado de cá. Viver para Cristo e para o bem dos outros. De fato, com tais objetivos, unimos a terra e o céu, estabelecendo um caminho seguro a ser percorrido enquanto estamos em nossa peregrinação, com os olhos fixos para a frente e para o alto. A liturgia da palavra que a igreja celebra neste final de semana, profeta Amós, 1 Timóteo, e especialmente Lucas 16, 19 a 31, esta palavra descortina diante de nossos olhos situações de grande desigualdade social, com apelos à nossa responsabilidade pessoal, comunitária e social, a fim de que construamos um mundo mais justo e fraterno. O profeta Amós denuncia a miséria existente entre os pobres de seu tempo e o luxo e a ostentação reinantes em grupos da sociedade. Certamente, estes contrastes geravam a mesma revolta hoje existente em tantas pessoas, muitas delas vivendo e até se alimentando do lixo. Deus seja louvado por todas as iniciativas existentes na sociedade e na igreja em busca de uma distribuição e utilização mais equitativa dos bens, o que pode começar com os passos a serem dados, especialmente de nossa parte como cristãos. No Evangelho deste final de semana, com a parábola do homem rico e pulão, palavra que quer dizer comilão, e Lázaro, o pobre Lázaro, parábola reportada por São Lucas, saltam à vista preciosos ensinamentos. A distância entre pobres e ricos é bem antiga. Lázaro, nome que significa Deus ajuda, Lázaro, o pobre mendigo, não recebia nem as sobras da mesa do rico. Como companhia, vinham os cachorros a lamber-lhe as feridas. Provavelmente eram cães que comiam restos de comida, o que rebaixava mais ainda a situação do mendigo. Há lugares em nosso tempo em que o Lázaro da parábola é reconhecido como santo e sua figura representada ao lado de animais, dos quais é reconhecido o protetor nas enfermidades. Há até pessoas que chegam a manifestar respeito devocional por eles ao comemorar o personagem da história contada por Jesus.
Entretanto, a parábola traz consigo ensinamentos preciosos. Segundo o profeta Ezequiel, o pecado de Sodoma consistiu em orgulho, alimentação excessiva, tranquilidade ociosa, desamparo do pobre e do indigente. A parábola se coloca no terreno das posses, na oposição entre riqueza e pobreza, apresentando um rico pecador e um pobre que se supõe justo. Do lado de cá, com as consequências para o lado de lá. O pecado consiste em entregar-se à boa vida sem preocupar-se com os necessitados. E uma riqueza empregada assim é injusta. E na Escritura, tantas vezes é reiterada a exigência de socorrer o pobre. O tempo para olhar ao redor e ver as necessidades dos outros é aquele que se chama hoje. É agora. Não temos o direito de fechar os olhos e as mãos diante da indigência de quem quer que seja. Provavelmente não teremos condições para resolver todos os problemas e saciar toda a fome no mundo. Mas o pouco de cada pessoa ajuda realmente a mudar muitas coisas. Como chegar a isso? Para mudar mentalidade e práticas? Temos à nossa disposição, diz a parábola, Moisés e os profetas. Temos a palavra de Deus que ressoa diariamente em nós e suscita pensamentos, gestos e atitudes de serviço e caridade. Podemos identificar grupos e instituições que participam do grande esforço de ir ao encontro dos mais sofredores. Podemos exercitar nossa criatividade, buscando caminhos de diálogo com autoridades, ajudando-as a tomar consciência dos problemas e exigindo medidas adequadas para superá-los. Podemos escolher melhor as pessoas que venham a assumir cargos públicos, verificando a veracidade e o realismo das promessas correntes, confrontando com as práticas sociais anteriores e atualmente manifestadas. Sejamos atentos, pois os pretendentes a cargos eletivos devem manter-se no alcance dos poderes a serem assumidos e efetivados. É um engano pretender que um verdadeiro paraíso terrestre venha à tona nos próximos anos. Cuidado com as promessas. Também para o tempo eleitoral em que nos encontramos, vale a recomendação de vigiar e orar. Nossa oração alcance o processo vivido agora e de grande importância para a democracia, mas venha a se efetivar também nossa vigilância de cidadãos e cidadãs desejosos de mudanças concretas e de progresso efetivo. Na carta de São Paulo a Timóteo, leitura deste domingo, ele recomenda combater o bom combate e conquistar a vida eterna, para a qual seu discípulo Timóteo foi chamado e fez profissão de fé. Para nós e para nossos dias, a vida eterna que é dada não somente do lado de lá, mas começa aqui, no lado de cá. Com todas as lutas a serem empreendidas em vista de um mundo melhor. Mundo melhor que é uma vontade de Deus, que é possível e depende de nossa disposição. Depende de nossa união, da nossa ousadia e coragem para dar
passos diferentes. Voltando à parábola, Jesus põe em boca de Abraão palavras que a ele dizem respeito. Se não escutam a Moisés nem aos profetas, mesmo se alguém ressuscitar dos mortos, não acreditarão. E aqui está a chave de tudo. Alguém, o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dos mortos. Começou com ele um mundo novo, com a vitória contra o pecado e a morte. E nos comprometemos a superar toda a indiferença, desânimo ou pusilanimidade, pois sabemos que temos vencido a morte em Jesus Cristo e novos horizontes foram abertos para que o céu e a terra se aproximem e nos convençamos de que os valores do céu é que nos fazem edificar aqui mesmo uma terra nova. Vamos ao profeta Isaías. Não deveis ficar lembrando as coisas de outrora, nem é preciso ter saudades das coisas do passado. Eis que estou fazendo coisas novas. Estão surgindo agora e vós não percebeis? Sim. No deserto eu abro um caminho, rasgo rios na terra seca. Isaías 43, 16 a 19. Ou acolhamos a palavra do Apocalipse. Aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Caríssimo irmão, caríssima irmã, permaneça conosco. Daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, tivemos a alegria nessa sexta-feira de instalar mais uma paróquia da nossa arquidiocese, a paróquia de São Pio de Pietrelcina, em Marituba. Um abraço ao Padre Cleiton, um abraço a todos os paroquianos que se envolveram e se envolvem na construção da igreja, na organização das pastorais, da vida desta bonita nova paróquia de São Pio de Pietrelcina. E as perguntas que as pessoas nos mandaram. Então, Alberto, quando o padre se ordena presbítero e decide sair do sacerdócio, ele continua padre? Deve obediência ao bispo? Veja só, quando um padre deixa o exercício do ministério, não dá para raspar o sacerdócio. O sacramento da ordem imprime caráter. Então a pessoa será sempre padre, mas ela é dispensada por motivos, cada caso é um caso, dispensada das obrigações sacerdotais e não pode exercer o seu ministério. Então não tem mais aquele vínculo com o bispo, com a diocese ou a congregação religiosa a que estava unido anteriormente. A pessoa vai viver como leigo, desejando que viva como leigo católico, porque ele recebe a dispensa das obrigações do sacerdócio, da prática e também a dispensa do celibato. São situações lamentáveis, mas que a gente respeita e, no entanto, essa pessoa não continua a ligação estrita com a diocese e com a necessidade de obediência ao bispo. A não ser, é claro, aquilo que todo fiel tem de referência ao bispo. Ivoneide de Castanhal. Dom Alberto, qual é o jeito correto de receber o corpo de Cristo? De joelho? Aqui, Ivoneide, você está tocando num ponto que muitas vezes se torna questionador para as pessoas. Não sei aonde que alguém falou que o respeito é ficar de joelhos. Não sei onde é que está escrito isso, né? Porque não é assim.
Na última ceia, quando Jesus instituiu a Eucaristia, todos estavam sentados. Ninguém se ajoelhou para comungar. O gesto de ajoelhar-se é um gesto de adoração importante, bonito, valioso. A igreja diz assim: a pessoa pode receber a comunhão de joelhos ou de pé. Pode receber a comunhão na sua mão ou na sua boca. A escolha é do comungante, é da comungante. Essa é a norma. O jeito correto é receber, estendendo as mãos ou recebendo na sua boca, de joelhos ou de pé. Essa é a norma. Agora preste atenção no que eu vou dizer. No Novo Testamento, quando se diz assim, ele se levantou, é posição de ressuscitado. Por isso que a gente vai à comunhão no movimento processional. E você recebe a comunhão de pé, não há nenhum desrespeito. Estar de pé é posição de respeito, é posição de ressuscitado. Quer recomendação minha? Receba a comunhão de pé, na sua mão ou na sua boca, como você quiser. Pergunta agora de Pedro Campos, de Belém. Qual é o critério para entrar no reino de Deus? Religião salva? E que perguntinha que muitas vezes aparece no coração das pessoas. Tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Edificou a igreja, contando com aqueles 12 apóstolos, com os limites que eles têm. Jesus passou o tempo pregando o reino de Deus. E nós aprendemos com a teologia da igreja que o reino de Deus, ele é mais amplo do que a igreja, mas na igreja todos os meios de salvação, então na igreja estão todos os elementos do reino de Deus. Mas onde existe a busca da verdade, nós sabemos que o reino de Deus se faz presente. E a igreja tem que anunciar este reino, mas ela tem também que chamar as pessoas para a vida da igreja, para a vida, para a prática sacramental. Quem salva é Jesus Cristo, Ele é que é o Salvador. E o sinal de salvação, o instrumento de salvação que Ele colocou para anunciar o reino de Deus foi a igreja. Pergunta de Silvana Ataíde. Dom Alberto, existe diferença entre bispo, arcebispo, cardeal? Se existir, pode explicar? Veja só, Silvana. Nosso Senhor instituiu o Colégio dos Apóstolos. Os sucessores deles são os bispos. Então a igreja, ela está edificada no Colégio dos Bispos, unido ao sucessor de Pedro, que nós chamamos de Papa. O bispo de Roma é o bispo daquela igreja que preside a caridade, por isso ele é chamado Papa, mas ele é um bispo. A igreja se organiza em províncias eclesiásticas. No estado do Pará, nós temos 2 províncias eclesiásticas. A província de Belém, que inclui várias dioceses do estado do Pará, e mais a diocese de Macapá. A outra província eclesiástica é a província de Santarém. Então, o bispo de Santarém, Dom Irineu, é um arcebispo. O bispo de Belém é um arcebispo, sou eu. É um bispo, só que ele tem uma função de coordenação de uma determinada área. Cardeal é título pessoal dado pelo Papa, pode ser dado a um padre, pode ser dado a um bispo, a um arcebispo. É título pessoal, não existe uma sede ali, terá sempre cardeal. Não. Nós temos lugares que tradicionalmente sempre tiveram cardeais e não tem. Nós tivemos a alegria que Dom Leonardo, arcebispo de Manaus, recebeu o título de cardeal recentemente,
com todo um histórico, foi presidente da CNBB, uma pessoa de uma qualificação fora do comum, é presidente da Comissão para a Amazônia. Então nós nos alegramos e muito com o título dele como cardeal, que foi um título pessoal, né? Então, Dom Leonardo não é cardeal da Amazônia. A Amazônia tem os seus bispos, arcebispos, prelados de cada uma das dioceses. Maria da Conceição Castilho. Qual a parte da missa mais importante ou toda ela é importante? Todas as partes da missa são importantes. Nós temos duas mesas, vamos dizer assim, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Escutar a palavra, então Deus fala, liturgia eucarística, Deus faz. Então a missa toda é importante e merece a nossa participação. Caríssimo irmão, caríssima irmã, desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.